paz do Senhor Jesus. Me ajuda aí, André, por favor. Está dando para você ver aqui? Ou está muito pequeno? Vamos estar em pé, em nome de Jesus? Isso. Eu separei textos aqui para pensar nesse tema. Você consegue ler aqui? Vamos ver no 3? 1, 2, 3. Uma vida transbordante. De novo, 1, 2, 3. Uma vida transbordante. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Romanos 15,13 foi a nossa palavra de leitura introdutória. Diz assim: que Deus dá esperança aos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Hoje eu queria pensar com você, a gente está no ano profético do transbordar, e eu queria pensar com você como viver ou em uma vida abundante. Uma vida abundante. Quando a gente pensa em transbordar, e só como uma ideia aqui de introdução dessa palavra, transbordar é um verbo. Eu transbordo, tu transbordas, ele transborda, nós transbordamos, vós transbordais, eles transbordam. É isso. A palavra transbordante é um adjetivo, é uma referência que você faz a alguém que está transbordando. Você pode dizer glória a Deus? Tem alguém que está transbordando essa noite? Pode dizer glória a Deus? Eu sei que eu tento fugir da sala de aula, mas é difícil para mim. E aí, o que eu quero pensar com você? Transbordante. Se você é um ser transbordante, eu queria muito que você anotasse isso, porque eu acho que é uma chave poderosa de Deus para as nossas vidas. Ser transbordante é passar do nível. Transbordar é estar além daquilo que se espera. Transbordar e ter uma vida transbordante são necessidades que nós temos para viver melhor. Então, o que acontece, pastor, quando eu estou ou quando eu sou transbordante? E deixa eu dizer uma coisa para você, para quem ninguém envolve aquilo que Deus te deu. Estar transbordante é passageiro. Agora, ser transbordante é algo que permanece até a volta do rei. Tem alguém que é transbordante aqui para dizer glória a Deus? Transbordante. Esse adjetivo vai servir para pouca gente. E aí, quando a gente pensa assim, se não um copo, ele está debaixo da pia e começa a se encher. Sentido literal, ele vai começar a encher e daqui a pouco ele vai transbordar. Ele vai passar do nível. E assim, e é isso que nós imaginamos da parte de Deus. Por quê? Quando ele começa a nos encher da sua unção e nós começamos a derramar para os lados, na nossa casa, na faculdade, na escola, no nosso trabalho, no dia meu sonho, no nome de Jesus, senão eu vou ficar rouco, me dá pelo menos aqui em cima. O que a gente precisa saber é o que nós precisamos para ter essa vida transbordante, para estarmos acima do nível. Agora, cuidado com aquilo que te faz transbordar em Deus. Se o que te faz transbordar em Deus é ter uma prestação paga, eu posso te dizer que o seu sentido de estar transbordante é transitório, é passageiro. Você depende de algo para que você esteja alegre. Se você precisa de uma porta de emprego aberta para você estar transbordante, eu lamento te dizer que você não entendeu o conceito bíblico ainda. Deus preparou para nós uma paz que excede todo o entendimento. Não tem a ver com aquilo que eu tenho, mas tem a ver com aquilo que Deus é na minha vida. E quando eu transformo em Deus, e para ter uma vida com essa realidade, para eu ser transbordante, eu preciso de algumas coisas. Vira para a pessoa que está do seu lado, se você é mulher, fica quieta agora.
homens falaram? Porque as mulheres precisam pelo menos 30 pares de sapatos novos, todos vestidos novos, Irmão, eu estou só profetizando aqui, mas eu conheci alguém que eu me casei há 24 anos atrás. Se a gente for a um casamento, tiver outro casamento na semana que vem, irmão, a roupa fica velha, não importa. Eu sei que é só lá em casa, isso não acontece nas outras casas. Mas o que eu quero pensar com você? Ter uma vida tão importante é estar com uma vida feliz em Deus. O que Deus tem preparado para a gente é uma alegria que transborda todo o entendimento. É quando você tem uma dificuldade, você vem para o mundo sorrindo e cantando: a tua vontade me seguirá, Senhor. E ele está olhando, como Deus, não tem como. A porta de emprego fechou, aconteceu alguma coisa. O que me move não são circunstâncias, mas como disse a palavra, a pastora aqui na palavra ofertória, ela disse: nós estamos debaixo de uma palavra profética de Deus, e esse é o ano de transbordar em todas as áreas. Não seja movido por coisas físicas, mas permita que o Senhor possa te mover. Você sabe o que é transbordar? Transbordar é alguém que nem o apóstolo Paulo. Em Atos, quando a gente começa a ver a vida do apóstolo Paulo, ele vai a vários lugares, e quando as pessoas o veem, sabem que a essência de Deus está sobre ele. E eu me lembro que quando Paulo cai, ele está no caminho de Damasco. E eu quero pensar com você. Quando ele cai, ele fica cego. Você pode dizer cego. Ele perde a visão. Só que todo mundo que cai e perde a visão precisa de um discípulo empenhado de Deus para que consiga colocar as mãos e todas as escamas saiam dos olhos. Talvez a sua vida não está transbordando ainda. Diga comigo, ainda. Porque Deus quer te usar como um discípulo para abençoar a vida de alguém. Se eu sou Ananias fala assim: Senhor, Saul é um homem perseguidor dos cristãos. Sabe o que Ananias está dizendo? É como se o Senhor não soubesse todas as coisas. Diga comigo assim: Deus, vai ser melhor, você já foi embora de novo. Diga comigo: Deus sabe de todas as coisas. Aí, você está achando que essa situação que você está vivendo ele não está vendo? Ele está vendo. Todas as vezes nós passamos uma aflição, e eu vou peregrinar sobre a palavra que a pastora trouxe aqui. Deus é um pai, irmão. Você imagina o cuidado de um pai. Quando o pai está vendo um filho aprender a andar de bicicleta, é o maior desespero da vida. Porque ele sabe que o filho vai ter que ralar o joelho. Às vezes vai ter que ralar o nariz também. Só que o pai não quer que isso aconteça. Deus quer que você viva uma vida tranquila, uma vida em paz. Só que existem desertos que são fortes de Deus para o discípulo. Quando ele chega, e aí, irmão, fico pensando: Ananias, ouve a voz de Deus. Fica comigo. Isso é que é profeta. Não, pensa numa revelação dessa. Vai ter um cara na rua chamada direita, na casa de Judas. Ele vai estar cego, vai estar orando por cura. Você vai chegar lá e vai botar a mão. Irmão, revelar que tem alguém com dor de cabeça aqui, até eu faço isso, irmão. Agora, você vê os detalhes da revelação. Ele vai estar orando e você vai chegar lá quando ele estiver orando. Diga comigo: Deus não abençoa ninguém fora da direção. Olha para a pessoa que está do seu lado sentado e fala assim: Saul estava orando. Ele não estava reclamando da liderança, ele não estava vivendo problema, não estava com fofoca no WhatsApp. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, não. Eu vou dizer glória a Deus. Mas talvez algum lugar que você viu alguém fazendo fofoca no WhatsApp, você vai encontrar a mensagem aqui: discípulo vive princípio e verdade de Deus. E se você está vivendo, se prepare para o melhor tempo da sua vida. Ananias é um discipulador. Diga comigo: discipulador. Eu peguei sobre a vida de Ananias aqui há algum tempo, mas eu queria
transbordar. Quem está vazio não tem como transbordar em alegria. Eu sempre digo isso aqui, mas evangelho significa, alguém lembra? Evangelho significa, se tem alguém, chega perto de você, sente uma notícia ruim, bota a mão na cabeça dele, está endemoniado. Não tem boas novas, não está vivendo o evangelho. Não tem gente com os sinais que não vendo. Usa a preposição na hora errada. Você está bonito, mas não faz não. Não faz isso. E o evangelho é o transbordar de Deus nas nossas vidas. E o que nós temos preparado para ele? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que você sabe guardar segredo. Eu vim para esse mundo hoje cheio de expectativas para lançar no altar de Deus. Só que ele tem expectativas também a respeito do Carlos. Ele está dizendo, Carlos, eu estou aqui. Tem segredo para me explicar. Eu vou perguntar a você, Deus, o que você trouxe hoje para sanar, para suprir as expectativas de Deus? Eu estou pensando, irmão, o que nós estamos esperando de Deus? Alguém acredita que Deus é todo poderoso, mas é glória a Deus? Você está desanimado para quem? Deixa eu voltar, acho que o som está chegando aí atrás. Alguém acredita que Deus é poderoso para fazer todas as coisas de acordo a Deus? Oh, Deus voltou, graças a Deus. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, Ele tem poder para fazer. Agora eu quero criar uma pulga atrás da sua orelha. Por que ainda não fez? Porque ainda não aconteceu. Você acha que ele abençoou a Alessandra lá atrás, abençoou a Viviane e faltou poder para ele? Você acha isso? Se ele não fez, é porque depende de nós mudarmos alguma coisa. Eu me lembro do jovem rico. Ele chega para Jesus e ele fala, eu vim do seu mandamento. Eu cumpro a sua palavra. Eu vim para as realidades daquilo que o Senhor diz. Aí Jesus vai dizer, falta só um negocinho, detalhezinho. Pega tudo que você tem. Vem de reparte. Para outro jovem que ele chama, ele fala assim, peraí, eu tenho que enterrar o meu pai. Só para ver um deserto aqui na teologia, quando as pessoas falavam que tinham que enterrar os pais naquele tempo, era porque normalmente os pais já tinham passado dos 70 anos. E normalmente haviam perdido a visão física. Então o filho mais velho assumia o lar. E isso era chamado de enterrar o meu pai. Esse jovem tinha algumas coisas para fazer. Aí Jesus vai dizer para ele, de uma maneira muito irônica, deixe que os mortos enterrem os mortos. Tem gente viva correndo atrás daquilo que Deus falou que não é para ele. Deus te chamou para algo poderoso. Alguém foi chamado para algo poderoso para ser glória a Deus? Não, eu sou da salvação, não me determinando. Irmão, eu só falei isso aqui umas 380 vezes. Mas me permita falar mais uma. Alguma vez, você quando era criança ou adulto, inclusive vai carregar com uma falta de uma manga que só o sangue de Jesus. É de Deus, irmão, toda vida pelo Senhor. Você já viu alguém tacando pedra num pé de mangas sem fruto? Alguém já viu? Por que você acha que você está sendo perseguido? Se você estivesse vazio, ninguém estava nem olhando para você. Você estava vendo o comando. Mas quando você vive um tempo frutífero de Deus, um tempo da fertilidade no discipulado, você pode ter certeza. Alguém vai te atacar, alguém vai te perseguir, alguém vai querer falar algo contra você. E nem pastor, eu me justifico, não. Se você se justificar, Deus não te justifica. Mas quando você aguarda em Deus, Ele faz aquilo para que Ele te chamou. Fica tranquilo. Ele é o nosso juiz. Aí, Ananias chega na casa, Saulo está orando, ele coloca as mãos, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não foram os chamas que caíram. Não foram. É só para trazer entendimento. Chamas é só uma alegoria. Mas foi algo como se fosse chamas caindo dos olhos de Saulo. E aí, a partir de um novo tempo, porque Deus já havia se manifestado para ele. Eu já disse aqui, mas me permita repetir também. Todo mundo que estava ao redor de Saulo quando ele cai, ouve a voz que Saulo ouve. Irmãos, e eu quero tentar trazer para o nosso dia. Você imagina, você está num ambiente, alguém
alguém cai, e de repente você começa a ouvir uma voz sem pessoa. Eu sei que tem gente que está dizendo assim, pastor, eu sabia que era Deus. Ainda bem que você é bom, eu fico imaginando, se fosse eu ia sair correndo, irmão. O que Deus quer fazer com a gente? Por que ele chama Ananias? Porque ele sempre vai usar alguém para conduzir alguém. Só que tem um problema. Você não vai poder conduzir alguém até um lugar que você ainda não chegou. Não tem como. A vontade de Deus não está no Google Maps, nem no Waze. Quem chegou nesse ambiente tem autoridade, outorga, para te levar ao lugar que Deus está te chamando. O mais importante da igreja, e aí tem gente, irmãos, que sobe monte, desce monte, vai para a casa do outro, na volta fica fazendo fofoca. Sobe monte, senta lá. Já aconteceu comigo várias vezes, irmão. Eu estava sentado orando, daqui a pouco tem alguém, aquela pastora, aquele pastor, líder. Podia ter ficado no inferno em casa, irmão, vai ficar lá quem está orando com dois. Nem se cansava para subir no monte. Mas sabe qual é a nossa maior dificuldade? É entender para que Cristo nos chamou. E aí a gente fica assim, se eu faltar um pouco, ninguém vai sentir minha falta. Você é muito importante para Deus, irmão. O nosso Deus deu o seu único filho, o seu unigênito filho, para morrer por mim e por você. E você acha que você não tem importância? Você daria o seu filho para morrer por alguém? Importante? Eu tenho 3 irmãos, não daria nem para os 3. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Ao invés da gente viver o melhor de Deus, olha essa vida transbordante que o Senhor tem para a gente está parado. Aí, você sabe o que a gente quer? Eu quero ter uma outra mensagem que eu falo sobre isso em março, mas eu quero pensar com você. Quando nós somos servos de nós mesmos, nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade. Quando a gente ouve falar de Paulo, alguém lembra do trabalho de Paulo? Você lembra? O que Paulo fazia? O que Paulo fazia? Tendas. Era um tecelão de tendas. Só que quando você lê a Bíblia, você ouve só esse pedacinho dele. Só que a gente quer ser grande empresário, quer ser grande artista, quer ser... Mas você não quer ser apóstolo, líder, chamado por Deus, viver os princípios, porque daqui a um tempo ninguém vai lembrar da sua empresa, vai lembrar das coisas que você faz em Deus e daquilo que Deus te chamou para fazer. É isso que as pessoas vão lembrar do jeito. Ah, pastor, mas eu tenho que casar com a minha casa. Eu estou dizendo que você vai ter emprego. Estou dizendo que você precisa viver os princípios de Deus e aquilo que Ele te entregou para fazer. Não dá. O empresário mais famoso e conhecido que você saiba, ele não é a pessoa mais feliz porque ele tem uma grande empresa. Não. Eu estava ouvindo esses dias um podcast. Estava o TG, Thales Gomes. E ele estava falando, ele cuida de 400 empresas. A empresa dele é muito grande, muito grande. E aí ele estava falando assim, eu não consigo dormir. Eu durmo por noite 2 horas. Eu falei, você é cochilo, gente, você vai dormir 2 horas. E o telefone está toda hora tocando. Mas o projeto dele é que em 2026 a empresa dele seja a maior da América Latina. E aí a gente fica pensando, o que esse cara construiu para a família? O que esse cara construiu para a casa? O que esse cara construiu para quem está ao redor dele? O que ele construiu para as pessoas? Porque alguém que tem 10 milhões na conta, compra quase tudo que alguém que tem 100 milhões na conta. Só que a gente fica procurando coisas que Deus não mandou. A pastora falou aqui, o salmista vai dizer, eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado. Diga comigo bem alto, justo. Fala de novo, justo. Nem a sua descendência nem de gado pão. O que Deus nos prometeu, e aí, é buscai
o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão. Então, peraí, eu preciso entender que eu tenho uma prioridade. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente vive buscando as demais coisas e esquece do reino de Deus e a sua justiça. E deixa eu dizer algo para você que é poderoso em Deus. Às vezes, você está dando volta no deserto. Não tem felicidade na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, com os seus filhos. Porque você ainda não se ofereceu para buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que Ele possa te abençoar nas demais coisas. Eu não quero fugir do princípio. Mais importante na nossa vida é Deus. Depois, nossa família. Depois, o nosso trabalho. E depois a nossa igreja. Se você ferir nesses princípios, você vai perder a vida transbordante em Deus. Por quê? Porque você está errando os detalhes. Vira para a pessoa que lá, você é só um detalhe que está faltando. Só um detalhe. Aleluia. Café vai ter no céu, com certeza. Quando Ananias chega lá, ele vai orar. Ele tem medo. E deixa eu dizer para a nossa liderança de GDF aqui, você que é líder de treinamento. Vai ter gente que você vai olhar e você vai falar, poxa, não vai nem a pena eu sair de casa. Ele não quer, ela não quer. Nenhuma liderança agradece, eu sou isso. É só profecia, eu só estou profetizando. Mas são pessoas difíceis que você encontra no dia a dia. Pessoas que você percebe que não querem. Só que, irmãos, quem traz ceifeiros para a seara é o líder? Sou eu? É você? Quem é que manda? Qual é o princípio? É orar ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros. E aí, a gente às vezes está buscando discípulos da nossa norma. Discípulos para nós, não para Cristo. Diga comigo, isso é um problema. Isso é um problema. Porque os discípulos são de Cristo. A gente usa uma nomenclatura, o meu discípulo. Isso é comum. Mas entender que esse discípulo está sendo discipulado por você. Porque quem te deu autoridade, quem te outorgou autoridade foi o Senhor. O discípulo não é seu. Ele precisa ser ensinado, porque discipulado é ensino. A palavra discípulo, na mais simples, é aluno. Só que quando nós cumprimos o propósito de Deus, a vontade de Deus, nós temos nele a maior coisa, que é transbordar em Deus, naquilo que Ele entregou para a gente. Ananias vai, ele faz um trabalho de discipulado. Eu acho interessante. Um dia, pastor, Ananias acaba o trabalho. O trabalho de discipulado, não. O trabalho de discipulado nunca acaba, não. Mas ele acaba o trabalho para quem ele foi chamado para fazer. Aí, Paulo vai sozinho, é isso, gente? De repente você não lembrou que é primeiro do ano. E deixa eu te dar uma espetada aqui, já no primeiro dia da segunda semana aqui. Talvez você lembre de todos os jogadores do Flamengo, mas você não lembra o nome do discipulador de Paulo II. Ele tem Ananias. E daqui a pouco alguém se apresenta a ele. Barnabé. Ele desce Barnabé e ele começa a caminhar com ele. Não, ficou. Quando eu escuto essas histórias, eu fico pensando: o que Deus me chamou para fazer? Qual é o princípio que eu estou seguindo? Qual é o lugar onde eu estou? Porque às vezes você está assim, puxa, eu fiz tudo para Deus, eu faço tudo que o Senhor me pede. Tem discípulos aguardando você alcançar essas pessoas. Tem discípulos que estão aguardando você chegar nessas pessoas. E aí, enquanto você não cumprir o propósito, você não vai ser transbordante. Enquanto você não cumprir o chamado, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Porque se Ele é poderoso, pode fazer todas as coisas, porque Ele ainda não fez. Dá para você dizer assim, indignado, por quê? Porque Ele ainda
alguma coisa nele, em Deus? Você acha que está faltando alguma coisa em Deus? Que ele não fez? Por que será que ele ainda não fez? Quando eu olho no espelho, e o espelho, irmãos, pensa num lugar melhor agora. Ele revela você. O espelho revela quem você é. Quando a gente está vivendo algum problema, você sabe para onde a gente aponta? Para o espelho do outro. A gente fala assim, mas eu estou no tudo todos os dias. Sou otimista, tomo GDF, eu não salvo, eu estou em tudo. Fulano não faz isso. Deus não está falando para a sua regra basilar seus piores. Mas sua regra basilar precisa ser os discípulos. Discípulos. O apóstolo Paulo vai dizer, quando passa toda essa situação, ele falou assim, eu aprendi a viver na abundância e também aprendi a viver na escassez. Irmãos, eu quero brigar com o apóstolo Paulo não, mas viver na escassez não é uma coisa que eu não aprendo. Você quer ver? Você fica aqui. 3 sóis para cada pessoa, aqui, em código. Aí você vai para a praia, irmão. Você chega na praia, colocou de roupa, seu corpo já se acostuma, já até para voltar para cá. Porque a gente só consegue se acostumar com o que é bom, sim ou não? Aí ele vai acontecer Barnabé. Barnabé é o nome que tem a palavra como princípio. E eu quero que você pense nisso. O que está faltando para que seja completo o que Deus quer de mim? Porque a pior coisa é você viver rodando, procurando um lugar. O povo no deserto passa 40 anos rodando, procurando um lugar. Tem gente que passa muito tempo da vida rodando e procurando um lugar. Só que Deus está nos chamando para quê? Para evidenciar aquilo que Ele entregou para a gente. Deus não está preocupado se você fez uma faculdade, se você é teólogo, se você fez uma pós-graduação, um mestrado. Para Deus isso não interessa. Nem se você foi um dia para a escola, isso aí não interessa para Ele. Só que Ele tem nos chamado para que nós sejamos vasos de honra na presença dEle. E como eu sempre digo aqui, os nossos gestos, o nosso modo de agir, gritam muito mais alto do que as coisas que a gente fala no altar. A gente precisa viver melhor de Deus. E aí, para ter uma vida transbordante, diga comigo, uma vida transbordante, você precisa derramar em todos os níveis. Porque isso que significa transbordante. É alguém que derrama. É alguém que tem para derramar. É quando alguém diz assim, eu estou com um problema no meu casamento. A pessoa transbordante nunca vai dizer, isso acontece, o meu também não está legal. Eu estou com um problema. A pessoa transbordante, ela tem sempre o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Então, conviver com quem tem boas novas não é a melhor coisa. A melhor coisa. No temperamento, eu sou fleumático. Temperamento. E aí, a gente fica pensando, é uma pessoa que normalmente, eu lembro que uma vez, no cruzamento ali, caiu uma moça de moto, um casal de moto. A moça estava com um negócio de pedra aqui no osso agarrado. Algumas pessoas sanguíneas, coléricas, chegavam ali perto. Meu Deus! Jesus! E eu fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, alguém falou assim, mas não só ouviu a pedra? Eu vi. Puxa. Cada um de nós temos uma maneira de se manifestar perante as dificuldades, cada um de nós. Mas a gente precisa entender é que Deus tem saída para todas as nossas adversidades. Todas. Talvez você veio aqui essa noite e está dizendo, pastor, estou vivendo uma adversidade tão grande. Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita que Deus pode todas as coisas? Quando eu leio João capítulo 7, versículo de número 38, que é um dos temas, dos textos que estão aqui, nas escrituras, a gente transborda. E transborda o quê? Água viva. A gente teve uma campanha aqui falando do Ezequiel, quando as águas que saem e voltar, encontram águas que não geravam nada, águas mortas, e elas começam a fazer as árvores ali germinarem, fazer fruto. Ela encontra do outro lado as águas, e aí as águas que fluíam
vinham do dentro e ela começa a aumentar a sua profundidade. Você lembra desse texto? E João 7,38 está dizendo que aquele que está em Deus, aquele que vive o Senhor, segundo diz as Escrituras, dentro dele vai fluir um rio de água viva. Você está pronto para transbordar a água viva do ano que você passar? Você está pronto para viver 2026, ano profético, transbordar em Deus? Você está pronto para viver o melhor de Deus? Deixa eu te dar 2 conselhos e eu finalizo essa mensagem. Eu me casei 24 anos atrás, esse ano agora eu faço 25, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Você vai chegar lá, quem não chegou ainda. Quem já passou, eu vou te alcançar. Alcançar não dá, né, gente? O que eu quero que você pense? Quando nós éramos meninos, você separei umas fotos ali, irmão, eu com 60 quilos, mas as fotos não quiseram entrar no programa. Mas na próxima semana eu vou colocar 60 quilos. Só tinha beijo, nariz e cabeça, gente. Meu Deus do céu. A pastora linda como sempre. E eu fiquei pensando, quantas coisas nós não programamos para o nosso tempo. Todo mundo sabe aqui que eu queria ter no mínimo 12. Você já sabe que o diácono Pedro lá em casa aparecia 30 crianças, sozinho, antes de vir a Maria. Pegando a Maria dele, já com 7, 8 anos. Agora veio Cecília. Cecília é minha vingança em Deus. Se a Cecília for quieta, irmão, eu vou botar ela num lugar de reabilitação. A Cecília nasceu chateada com o mundo, só vive com a casca franzida. Você fala para ela linda do vovô, ela olha para você com a raiva. Deixa eu voltar para a mensagem, senão eu esqueço os meus conselhos. E quando nós sonhávamos muitas coisas, alguém olhava para a gente e dizia assim: é impossível. A pessoa já falou sobre isso aqui, mas me permita lembrar de novo aqui. Eu, quando voltei da lua de mel passada, os 2, 3 meses, eu descobri que era diabético. Eu tinha 87 quilos e aí passei a ter 49 quilos. Mais uma vez, curioso, só a perna tremia, não conseguia dirigir, para você ter uma ideia, não conseguia pisar na embreagem do carro. E algumas pessoas olharam a gente. Teve um profeta, fala assim comigo, profeta. Você segue, gente. Você segue. Senão você vai ouvir qualquer um. Alguém que se diz, não recebeu a autoridade de Deus. E ele disse assim para a pastora: você se casou com a pessoa errada. Não é que essa pessoa queira para você se casar. Eu, 1,74 m, lindo, doido para ter uma família com 12 crianças. Eu tenho a pessoa certa. E eu conheci. E algumas pessoas, eu vou te confidenciar algo aqui. Várias vezes eu achei também que eu ia morrer. Porque cada dia que passava eu estava emagrecendo, agora já era. E aí, nós descobrimos o que era. Beleza. Os profetas veem a gente hoje, os profetas daquele tempo, profetas entre aspas, devem morrer de vergonha. Se tem vergonha, mantém. Porque alguém que fala isso, não tem nem vergonha. Mas sabe o que eu quero que você veja? A Bíblia tem uma nuvem profética. Nuvem profética. Eu quero que você entenda sobre isso. Quando a nuvem profética de Deus transborda sobre a sua vida, e aí para transbordar, você sabe que para ter chuva, ela puxa as águas que estão na terra, inflam as nuvens. Quando as nuvens estão cheias, elas derramam. A nuvem profética de Deus, ela caminha nesse mesmo acordo. Como assim, pastor? Você vive os princípios, vai fazendo essa nuvem encher. Quando ela vai cheia de princípios, verdade de Deus na sua vida, ela começa a transbordar uma chuva abundante sobre você. Aí, todo mundo que olha, fala assim: essa pessoa só vive sorrindo. Quem estiver sorrindo não sabe o que você vive para ter esse sorriso.
Não sabe como é, não pegou desde uma noite de choro sua. E sabe como eu estava pensando nisso agora, pensando em transbordante? O que o Senhor me prometeu quando eu tinha 16, 17 anos, eu vivo agora. Eu vivo agora. Pastor, você está com 45. Passaram quase 30 anos. Daqui a pouco fazem 30 anos. Mas sabe o que eu quero pensar com você? É que tudo aquilo que Deus preparou para a gente já está pronto. Quem precisa estar pronto para receber somos nós. E você quer viver uma vida transbordante? Ouça a voz de Deus. Você vai dizer assim comigo, eu preciso ouvir. Pode ser melhor, diga eu preciso ouvir. A voz de Deus. Segundo conselho que eu quero que você pense. Viva o que Deus te entregou. Às vezes a gente fica falando assim, eu não sei para que Deus me chamou. Deus já te chamou, te capacitou e já te vocacionou para essa realidade. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que talvez no lugar que Deus te chamou, você não quer ficar. Você quer ficar em outro lugar. Você pode espernear, chorar, reclamar, que Deus não vai te mudar de lugar. Te capacitou, te vocacionou para outro lugar. E talvez você não entendeu isso ainda. Eu sempre digo, tem gente, Diácono Pedro, aqui não tem não. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Se tiver pelo menos serve como profecia. Então, Senhor. Aí o líder do GDF fala assim, irmão, estou precisando de você aqui para me ajudar na secretaria, na tesouraria, nos anúncios, num trabalho aqui, para compartilhar a próxima palavra da próxima semana. Isso eu não quero não. Eu fico pensando no Espírito Santo, irmão. Eu fico pensando nos Boanerges, Tiago e João. Eles pensando assim, Senhor, é que eu envie fogo sobre esses. Qualquer coisa a gente fala assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sabe por que você ainda não começou a fazer? Porque você não quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua vontade. Só que enquanto você viver fazendo a sua vontade, Deus vai permitir, porque Ele não obriga ninguém. Você vai dizer glória a Deus? Só que tem um problema. Pergunta a Paula se tem algo. Isso é mais algo. Pergunta a Paula. Você vai viver dando volta no deserto. Não vai chegar nem em Jericó, que é a primeira terra. Porque enquanto você quer fazer a sua vontade, você não é transbordante. Não é. O que é mais importante, e às vezes tem gente que ouve falar sobre isso, sobre prosperidade, eu sempre digo que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é a paz que excede todo o dinheiro. Você mexer na minha conta hoje, você vai ver que eu estou com 72 centavos, eu vim aqui. Você está rindo porque não é você. Só que, irmãos, pensa em algo que o Senhor proporcionou à minha casa, à minha família. É uma coisa que eu sempre falo. Quando eu estou aqui, eu vejo minha esposa cantando, pregando, aconselhando mulheres, liderando projetos de vagas, falando de Deus. Eu vejo minha filha hoje, líder, junto com a Paloma do Ministério do Louvor. Eu vejo meu filho aqui. A minha neta daqui a pouco está correndo, dando trabalho com os diáconos, os obreiros, movendo as crianças, os netos de vocês. Não. Aí você vai falar, neta do pastor, não tem educação, não tem problema, mas eu vou dar correndo aí, como criança é comum que faz essas coisas. Você sabe quem é capaz de trazer isso para a gente? Só o Senhor, gente. Você tem uma família em paz. Lá em casa, quando a família toda está reunida, a gente está com o rio ligado. Quando começa a dar um cheiro de carne pronta, eu levanto correndo, irmãos. Se não tem briga, eles chegam na minha frente e levam tudo. Eu tenho que esperar a próxima remessa. Coca-Cola geladinha, eles são os primeiros a encher os copos Stanley, não tem os copos. Quem não vai ter no céu, não, irmão. Aquilo ali
pega nem a Coca-Cola. Mas sabe o que é ser feliz em Deus? O que é transbordar em Deus? É você poder dizer: a minha casa está no altar, está nos pés de Deus. Eu fico vendo tanta gente com tanto dinheiro se suicidando. Em clínicas aí, para tratamento. Tem todos os lines aí que você possa imaginar. Dificuldade de convivência, dificuldade social, fobia social. Porque perderam alguma coisa que era só dinheiro, se recupera. Talvez você está dizendo: não, sua menina perdeu o dedo e nunca mais vai recuperar. Gente, se uma pessoa é milionária, você pode tirar todo o dinheiro dela hoje, talvez semana que vem, ela tenha a mesma quantidade do que ela tinha quando você tirou tudo. Alguém já ouviu falar que em Bill Gates, o dono da Microsoft, desses programas que rodam nos computadores, de tempo em tempo, Bill Gates pega todo o dinheiro que ele tem, todo, e ele doa. Passa um ano e pouco, ele já tem quase o dobro do dinheiro que ele doou uma vez para poder compartilhar. A Bíblia diz que é dando de si. Então não é sobre riqueza e dinheiro, é sobre viver os princípios para ter a paz que excede todo o entendimento. 2026 chegou. E se você não quer viver chutando lata como você viveu no ano passado, se coloque disponível para fazer aquilo que Deus te chamou. Agora, quando alguém te chamar, não seja hipócrita. Não seja. Se está disponível para fazer o que Deus te chamou, se coloque nessa tarefa que Deus te chama. Não fuja daquilo que Deus outorgou, daquilo que Deus deu autoridade para você fazer. Não fuja. Não fuja. Viva os princípios. Deixa eu confidenciar algo aqui. Tem gente que busca Deus que precisa de uma saída do casamento, precisa de uma porta de emprego, precisa de uma cura, precisa de um milagre sobre a vida. Depois vai embora. Não todo mundo faz. E só quer isso. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Só me diz assim: ainda antes que a palavra chegasse à boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Olha que problema, gente. Não adianta você pensar uma mensagem e apagar aqui no coração, porque Deus já sabe o que você vai dizer. Quando a gente quer viver o melhor de Deus, e por isso eu caminhei para esse lugar aqui, eu estou dizendo a respeito da mensagem. Quando a gente quer viver o melhor de Deus, a gente precisa estar disponível para viver todas as coisas de Deus. Diga comigo assim: eu quero viver o todo. Diga comigo: eu quero viver o todo que Deus tem para mim. O Evangelho não é conforto. O Evangelho é confronto. Então, muitas das vezes no Evangelho você vai fazer coisas que você não quer fazer. Às vezes, liderança vai ter que ligar para um discípulo e talvez você não queria ligar. Talvez você vai visitar alguém que talvez você não queria visitar. Você vai ter que orar para alguém que você não queria orar, mas Deus te outorgou a fazer isso. Deus te deu autoridade para você viver essa realidade. Então, quando Deus te chamar, viva os princípios dele e faça a vontade de Deus. Esteja em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você e com você. Você pode adorar o Senhor? Teu Espírito, diga flua em mim, Senhor, como manancial, o meu ribeiro, com águas vivas, restaura o meu ser. Tem águas vivas, Deus, sobre a nossa vida hoje. Eu quero ser como um jardim fechado.
Regado e cuidado pelo meu Espírito. Da flor em mim. Essas áreas de João 7,38. Onde eu interior, com águas vivas, ele está no céu. Exalta-me, Senhor. Exalta-me, Senhor. Até o louvor, e eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Flua em mim como um manancial, com meu interior, com águas vivas, deixa o meu ser. Você pode levantar suas mãos e cantar para o meu louvor. Glória a Deus. Eu quero orar primeiro para que nós tenhamos uma vida transbordante. Quero orar, Jesus. Eu tinha separado aqui alguns pontos, acabei falando 8 pontos, não era a minha intenção, mas eu fui ouvindo a voz de Deus ao longo da mensagem. E eu quero fazer uma oração muito específica para esse ano. Muito específica. Para esse ano, não, desculpa, para esse momento. A gente foge muito da vontade de Deus, gente. Foge muito. A gente foge muito daquilo que Deus tem para a gente. E aí, sabe o que acontece? A gente vive correndo atrás das bênçãos. Só que quando nós vivemos a fidelidade a Deus, as bênçãos correm atrás de nós. É assim, é só o princípio. E talvez você morreu tanto para alcançar um milagre na sua família, na sua vida financeira. Eu já vou orar, mas deixa eu falar algo antes. Todos nós somos impactados muitas das vezes por umas crenças limitantes. São isso. Coisas que nos limitam, nos param, nos enganam. Às vezes, se eu sonho em fazer uma faculdade, você tem uma idade e você fala assim: sou muito velho para fazer uma faculdade. Aí, de repente, você quer começar algo na sua vida, você fala assim: eu sou muito velho, não dá tempo. Alguém falou isso para você, e aí você acatou isso. E você deixa a palavra de Deus fluir pelas suas mãos, fluir pelos seus dedos. Deus liberou para você em nome de Jesus. Pastor, eu queria fazer uma faculdade, mas eu preciso terminar ainda o ensino médio. Começa o ensino médio. Depois você vai nessa faculdade. Pastor, mas eu já vou estar com 90 anos, que seja 100. Alguém lembra aqui qual foi a idade de Abraão quando nasceu Isaac? Irmão, o que Deus tem para nós é muito maior. Muito maior. Então coloque para o lado. Jogue fora essas crenças que te limitam. Tem gente que fala assim: queria fazer prestar um concurso para Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Federal. Inclusive, Polícia Federal, acho que está em 75 anos, se eu não me engano, ou não tem limite de idade, é uma coisa assim. Aí a pessoa pensa assim: poxa, mas eu não tenho altura, eu não tenho. Se inscreve. Vai lá. A gente só vai poder se arrepender daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não fez, não tem como a gente se arrepender. E eu quero muito que você viva essa realidade. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que algumas crenças que te limitam. E saiba que o nosso Deus é poderoso para fazer você transbordar e viver transbordante. Transbordante. Esse ano agora é o ano de você começar aquilo que você iniciou e parou.
Tem gente que começa um curso, paga a primeira mensalidade, a segunda, ou paga tudo no cartão, só vai numa aula. Ei, esse é o ano de mudar. Esse é o ano de terminar aquilo que começou. Inclusive, daqui a pouco tem nossa escola de colheita. Né? De repente você começou no passado, você parou, você chegou perto de terminar nos últimos anos para ser um líder de treinamento. 2026, gente, pode colheita de novo, você faz a glória a Deus? Deus está sempre preparando novos líderes para associar. Você precisa se inscrever, você precisa estar lá, você precisa. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus vai fazer você uma pessoa totalmente transbordante. Transbordante.